Olá, meus amigos e minhas amigas, e de novo repetindo, e não vou parar, não vou me calar. Amados e amadas do Senhor Deus bondoso, do Santo, justo, bondoso, misericordioso, compassivo, santo, perfeito, maravilhoso, não? Quem pode entender Deus? Quem conheceu a sua mente tem um versículo maravilhoso. Meu pai lia para mim há 40 anos atrás, aproximadamente. Ele já está com o Senhor faz 28 anos. Meu pai lia para mim, ó profundidade das riquezas de Deus. Quem conheceu a mente do Senhor? Está aí embaixo o versículo. E aproveitando que eu estou falando da bondade, da misericórdia, da grandeza, da compaixão de Deus, Andressa Urach é uma prova viva da misericórdia, da compaixão, da paciência, da longanimidade, da bondade do Senhor. Vamos refletir um pouquinho sobre a última cirurgia que a Andressa fez, não por necessidade, não por alguma enfermidade, doença, mas para ficar mais sensual, sexy, atraente. O que mais eu vou dizer? Eu não quero usar outras palavras muito fortes. Sempre tenho consciência que o Senhor Deus está aqui me olhando falar. Cada palavra que eu falar aqui está subindo aos ouvidos do Senhor e eu não quero entristecê-lo. Portanto, também não está aqui alguém para fazer fofoca da dona Andressa nem atacá-la por seu comportamento, claro, reprovável diante de grande parcela da população. As pessoas ficaram assustadas quando veio a público que o filho dela, aos 18 anos, ele começou a filmar as relações sexuais da própria mãe, a sua prostituição, para ela postar lá no OnlyFans, ela tinha que ter alguém que pudesse filmar os momentos ali em que ela estava entregando o seu corpo a homens e também a mulheres, ou a um grupo de homens e mulheres. Ela ganha dinheiro com isso. O corpo dela é o seu instrumento, é o seu ganha-pão. Ou como ela própria admite, é aquilo que lhe dá dinheiro, conforto, fama, aplausos, felicidade, alegria. Assim é o corpo de Andressa Urach. E para que esse corpo, aos 35 anos, ficasse mais atraente, consequentemente, ela admite isso na sua conhecida franqueza, para que pudesse lhe dar mais dinheiro. Agora, certamente, não são mais 15 mil reais
Portanto, ela precisava melhorar o seu instrumento de ganha-pão, ou, vamos ser sinceros, de riqueza, de muita grana. Quanto mais bonito, mais atraente, mais interesse vai provocar. Rapidamente, vamos voltar um pouquinho lá atrás e vou resumir, porque a maioria de vocês que estão me assistindo, muito provavelmente já conhece a história da Miss Bumbum, ou Vice-Miss Bumbum, gaúcha, que a partir desse concurso, ela buscou desesperadamente a fama. Ela sonhava com conforto, com riquezas. Aliás, quem é que não gosta de conforto? Quem é que não gosta de riqueza? Quem é que não gosta de dinheiro? Quem é que não gosta de uma vida boa? Todos gostam, mas ela queria muito mais. Ela queria ser considerada a mais bonita, a mais sexy, a mais famosa, com muita sede de holofotes, com muita sede de ser reconhecida, quem sabe até internacionalmente, até mundialmente. Ela começou a mexer no seu corpo de uma maneira, digamos assim, com pouca prudência, com poucos cuidados, sem observar os riscos. Na verdade, ela estava disposta a correr todos os riscos, mexendo no seu corpo. Foi aí que aconteceu uma tragédia, quando ela verdadeiramente correu risco de morte. Quando, após a aplicação de um produto cujo nome é hidrogel, que faria com que as suas pernas, suas coxas ficassem grossas, atraentes, mais bonitas, e aumentasse, consequentemente, a sua renda, já que ela nunca negou que ela sempre fez programas. Porém, as coisas não correram como Andressa esperava. O hidrogel saiu da onde não deveria sair, começou a vazar. E começou então um processo de, vou usar um português para que todo mundo possa entender muito bem, apodrecimento da sua carne, seus músculos. E o risco de infecção generalizada. Os profissionais da área da medicina que cuidavam de Andressa no hospital lá em Porto Alegre declararam que não podiam fazer mais nada. Ela não respondia mais aos antibióticos, aos melhores medicamentos, não estava podendo evitar a necrose. Necrose é o nome para apodrecimento. E na UTI, entre a vida e a morte, ela disse que um pastor, que a mãe dela conhecia, foi visitá-la, e ali ela fez uma confissão para Deus. Ela disse que agora estava entregando a sua vida nas mãos de Jesus Cristo, o único que poderia alcançá-la com um milagre, já que o pastor pregou para ela que Jesus, que quando andou aqui há 2000 anos atrás, ressuscitou mortos, operou tantos milagres, curou todo tipo de moléstias. Não havia e não há impossíveis para Deus. E ela então estava entregando a sua vida a Cristo e suplicou que Cristo lhe desse uma segunda chance, porque a medicina não podia fazer mais nada. Agora voltamos ao início desse vídeo, quando eu disse que Jesus, o nosso Pai Celestial, o nosso Rei, nosso Redentor,
Ele é Deus e Ele é misericordioso, bondoso e compassivo. E aí os próprios médicos começaram a ficar surpresos, porque a partir dali o milagre estava acontecendo e de repente Andressa foi se recuperando, a perna dela foi ficando boa e poucos dias depois ela estava recebendo alta, tendo alta do hospital. Começou a frequentar os cultos na Igreja Universal do Reino de Deus, do Bispo Macedo, até porque foi um pastor desta igreja que foi até o hospital visitá-la, pregar para ela e orar junto com ela. E aí a mudança foi radical. Irmã Andressa começou a correr o país testemunhando da nova criatura que ela era agora, do milagre que o Senhor Deus fez na sua vida, confessando os seus pecados, a sua vida de prostituição e da grande bondade, misericórdia e amor do nosso Senhor por ela, salvando a sua alma, dando-lhe agora saúde, paz, alegria, tudo aquilo que ela não conheceu na sua vida de prostituta. Agora sim, ela estava vivendo a verdadeira vida, conectada com Ele, cheia de fé, esperança da vida eterna. Ela tornou-se uma missionária, uma pregadora do Evangelho, casou-se com um pastor, até então submissa, uma fiel submissa, dizimista. Diz ela que deu aproximadamente 1,5 milhão a 2 milhões de reais para a igreja, especialmente com o dinheiro da venda do seu livro. E ela começou a ficar insatisfeita e começou a questionar a igreja, a forma como a igreja agia em relação ao dinheiro, a forma como a igreja exigia dízimos, e abandonou a igreja definitivamente. E é aí que mora o perigo. Foi aí que Andressa cometeu o seu maior erro. A sua divergência, as suas discordâncias eram com a igreja. Em nenhum momento ela falou que tinha discordância com a Bíblia ou com Jesus. Não foi a igreja que fez o milagre na vida de Andressa, livrando-a da morte. Foi Cristo Jesus. Ela não pediu para a igreja, ela não orou naquela data, naquele dia que o pastor a visitou. Ela não orou para a igreja salvá-la, ela orou para que Jesus tivesse misericórdia e a socorresse e lhe desse mais uma chance, que ela ia servi-lo. E Jesus atendeu o desejo de Andressa. E no meio de tudo isso, Andressa encontrou esse bonitão aí, advogado, bem financeiramente, uma situação bastante estável, que se casou com ela, a amparou. E estava lhe dando não só uma vida confortável, como também um filhinho. Eis aí as fotos, aparentemente uma vida feliz, e a Universal ficou no passado. Só que não, estava faltando alguma coisa a mais. De volta, os holofotes, as câmeras, de volta a estrela Andressa, voltando a brilhar. E é aí que o inimigo trabalhou bem depressa. Fez com que Andressa se separasse.
o inimigo das nossas almas, aquele astuto, aquele que fica bramando como leão, rugindo como leão feroz, buscando pessoas para destruir. Conforme Pedro escreveu na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 8. Cuidado, vigiem, o adversário da alma de vocês está aí ao derredor, bramando, furioso, buscando pessoas para destruir. Eita, mas Jairo, Andressa não está destruída, pelo contrário, ela está no melhor momento da vida dela, segundo ela diz. Não, não é destruir a vida física, mas a fé, a alma, nos separando de Deus. E nos separando de Deus, nós ficamos sem vida, sem a verdadeira vida. Sim, o diabo veio roubar, matar e destruir. O diabo, a missão dele é nos separar de Deus. E a única maneira de nos separar de Deus é de nos levar a pecar, a pecar, a pecar contra Deus. Desta forma, ele rouba a nossa salvação. Andressa estava salva. Andressa se arrependeu dos seus pecados, confessou os seus pecados. Entendeu que o seu corpo não era para a prostituição, era para Jesus, templo do Espírito Santo. E assim Andressa esqueceu-se da bondade, da misericórdia, da salvação da sua alma, do milagre que Deus fez. Esqueceu de todo o bem que o Senhor Deus lhe havia feito, lhe devolvendo a vida quando a ciência não podia mais salvá-la. E estava de volta aquela velha Andressa, entregando o seu corpo de novo para Satanás, para o diabo, para os espíritos imundos, os espíritos malignos, fazer do seu corpo o que eles quiserem. Vamos ler um pouquinho sobre o que acontece quando nós entramos no caminho da vida, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus Cristo e depois nós damos lugar ao diabo. Nós esquecemos da palavra e nós voltamos
ao pecado novamente, ao pecado deliberadamente. Deliberado significa eu sei que é pecado, mas eu quero, porque esse pecado me traz prazeres, dinheiro, fama, riqueza, satisfação da minha carne, satisfação da minha alma, uma grande ilusão, que é o que existe aí no mundo. As pessoas pecando, esquecidas da palavra e dos preceitos do Senhor. Vamos ver agora nas Escrituras Sagradas o perigo de brincarmos com o pecado e darmos ouvido ao tentador, ao destruidor. Prestemos atenção, meus amados e minhas amadas, nesses versículos, nessas palavras de alerta do nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus 12, de 43 a 45. Quando em espírito, preste atenção, foi isso que houve com Andressa. Quando em espírito imundo sai de um homem, ele anda por lugares áridos, procurando descanso. E como não encontra, esse espírito diz: voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, sem o Espírito de Deus, sem o Espírito Santo. O nosso corpo é uma casa. Pode ser casa de Deus ou casa desses espíritos imundos, chamado também de demônios. Voltarei para a casa de onde saí e encontro a casa desocupada. Jesus já foi embora, o Pai, o Espírito Santo, porque a pessoa já se entregou ao pecado. Jesus não pode ficar onde está o pecado. Jesus não pode morar no meio da imundície. Concordam? A casa desocupada, varrida em ordem para ele, vazia. Então, esse espírito vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, entrando, passam a viver ali. Agora não é mais só aquele espírito imundo que saiu quando a pessoa veio para Jesus. Agora ele vai, leva mais 7 piores do que ele, passam a viver ali na casa, no corpo, e o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. A pessoa passa a fazer coisas piores do que fazia antigamente. Andressa piorou. Ela passou a fazer coisas piores, dominada por esses demônios, do que anteriormente, lá no início da carreira dela, do concurso de vice Miss Bumbum. Ela abandonou seu esposo. Ela chamou seu filho para ser o seu assistente nas gravações dos vídeos pornográficos. O filho filmando as partes íntimas da mãe, no corpo com 2, 3 homens, ou orgias também com a participação de outras mulheres. E aí ele começou a ganhar muito dinheiro. E aí a ambição desenfreada, a ambição demoníaca, foi fazendo com que ela quisesse mais e mais. Segundo especialista da área da medicina, Andressa corre o sério risco sem essas 2 costelas, sem essas 2 últimas costelas. Afinal, Deus fez o número de costelas de maneira perfeita e necessária, e elas protegem parte do pulmão e outros órgãos próximos aos pulmões. E a Andressa está com esses órgãos desprotegidos por essa sua ambição de querer ficar mais atraente, mais sexy, mais bonita e conquistar mais clientes. Na sua ambição desenfreada, ao seu amor pelo dinheiro,
não cessa. Andressa está tomada por esses 7 espíritos malignos e mais o anterior que saiu. É isso que Jesus diz aqui na sua palavra. Precisamos ter cuidado. Paulo escreveu na sua carta ao Timóteo, na sua primeira carta, capítulo 6, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males e alguns caíram nessa armadilha e terão grande sofrimento. Caíram nesses laços, laços de desgraça, laços de morte. É o amor ao dinheiro. A ambição de Andressa Urach não tem limites mais. A experiência com o hidrogel, com a sua perna apodrecendo, necrosada, não foi suficiente para Andressa pensar um pouquinho mais. De novo mexeu no corpo que era de Jesus até há pouco tempo atrás. O nosso corpo é templo de Deus. Quero ler uma frase para vocês de uma recente entrevista, depois de Andressa tirar as costelas, contando alegremente para os repórteres. Ela falou essa frase: eu vou morrer um dia mesmo, e tenho certeza da minha salvação depois da minha partida, porque eu conheci Jesus e sei que Jesus está comigo. Palavras de Andressa Urach. Jesus está com ela, portanto está aprovando a sua conduta. Jesus está no seu corpo, em meio às suas orgias. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De modo nenhum. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo só com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. É pecado, prostituição? Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Olha aí o preço que foi pago. Olha aí o sangue de Jesus. Olha aí a humilhação de Jesus. Olha aí o sofrimento de Jesus. Olha aí a coroa de espinhos sobre a cabeça do Filho de Deus. É com esse sangue que Ele comprou o nosso corpo. Nós fomos comprados, nós somos dele. Nós não fomos chamados à prostituição. Nós fomos chamados a sermos santos como Ele é santo. Veja aí o versículo. E aquele que tem o seu Espírito Santo, aquele que se arrependeu dos seus pecados e os abandonou, esse é de Cristo. O nosso corpo deve ser limpo, puro, consagrado a Deus. Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Andressa Urach, ela esqueceu disso. Isso está escrito na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, na primeira carta, capítulo 5, versículo 23, diz assim, eu acho isso aqui tão lindo, meus amados, que o próprio Deus de paz o santifique por completo, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês, espírito, alma e corpo de vocês,
sejam preservados, irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. A qualquer momento Ele virá. E se o nosso corpo não estiver irrepreensível, alma, corpo e espírito, nós não estaremos com Ele. Estaremos perdidos nas chamas do inferno, nas chamas de fogo do inferno eterno. Jesus diz que ali haverá pranto, choro e ranger de dentes de tanta dor, e não acaba nunca mais. É isso. Eu quis alertar vocês sem atacar essa moça, alertar vocês sobre o seu corpo, o meu corpo, e sobre a astúcia do diabo, que tenta tomar o nosso corpo de Deus, possuir o nosso corpo, para que ele faça de nós escravos dele, porque aquele que peca é escravo. Jesus diz que aquele que vive na prática do pecado é escravo do pecado, e o pecado, todos sabem, é do diabo. Vigiemos então e vamos fugir do pecado que quer nos escravizar novamente, querendo fazer com que nós façamos como Andressa. Talvez não por dinheiro, mas pelo próprio prazer do sexo ilícito, dos prazeres sexuais, contrário às Escrituras Sagradas. Esse que está falando com vocês é tentado. Muitas e muitas vezes eu, Jairo, sou tentado em sonhos quando não posso me defender. Em madrugadas, quando o diabo me dá sonhos eróticos, pornográficos, de sexo. Bastante pesado. Mas eu acordo 4h30, que é meu horário de oração. E aí, quando eu abro os meus olhos, eram apenas sonhos, era apenas tentação. E aí eu vou para o meu cantinho de oração, adorar o Senhor, agradecer ao Senhor, pedir para o Senhor continuar me dando forças para nunca mais voltar a ser o prostituto que eu fui. E por ter sido prostituto, ainda que por pouco tempo, eu não posso apontar o dedo para ninguém, atacar a pobre Andressa Urach. É pobre. Aquele que é escravo é pobre e miserável. Livres são todos aqueles que estão em Cristo Jesus, libertos do pecado, vivendo uma vida santa, segundo a vontade do Senhor, fazendo a vontade do Senhor. Afinal, Ele nos comprou por um alto preço, não? Pagou um alto preço, não é não? Então vamos viver para Ele e vamos vigiar contra o tentador, contra os planos do tentador, que ele não vai desistir. Mas nós estamos fortalecidos na força do Senhor, vigiando, orando continuamente, porque ninguém nos ama como Ele. Ninguém nos ama como Ele, não é não? Eis aí as provas do quanto Ele nos amou. Recebe o meu abraço, recebe o abraço do Pai do céu. E vamos torcer, vamos orar para que a Andressa tenha uma nova chance. Quem sabe? Quem sabe? O Senhor os abençoe.